Então, Matheus, você é um professor de música de elite? Sou? Eu acho que é. O que faz um professor de música de elite? Várias coisas, a gente já falou sobre isso várias vezes em vários podcasts. Mas eu declarei aqui 5 pontos, né? Que eu acho que são imprescindíveis para você que quer se tornar um professor de música profissional, né? Um professor de música de elite, aquele top. Quando chega no ambiente, quando vai falar das suas aulas, quando quer mostrar o seu espaço, as pessoas olham e falam, cara, esse cara é profissional, esse cara é bom, né? Porque profissionalismo é sinônimo de ser bom também. Já reparou? Antes, também. Então eu acho que é bom você ser um professor de elite. A gente colocou aqui como número 1, o professor de elite, ele tem que ter múltiplas rendas. Ou seja, não colocar os ovos somente num cesto. Ou seja, ter diversos cestos diferentes e cuidar deles, né? E vamos falar aqui sobre essas diversas fontes de renda. Quais são essas fontes de rendas, Matheus? Então, para falar na prática, né, é engraçado porque nós temos múltiplas fontes de renda, né? E a gente brinca muito que nunca todas estão no top ao mesmo tempo, né? Uma tá melhor, a outra dá uma diminuída. E aí 2 estão melhores e 2 ficam piores, né? Uma fica estável, outra não cresce. Nunca tá tudo muito top. Mas se engraçado se a gente dependesse só de uma... Aí ferrou, né? Aí ferrou, né? Aí ferrou, exatamente. E quando eu penso nisso, eu até nem reclamo, porque eu falo, graças a Deus, a gente teve essa visão de ter várias coisas para conseguir ter uma vida de qualidade, né? Porque se você coloca toda a expectativa e todo o trabalho numa coisa só, e aí você tem um momento do país, ou um momento que você não está bem, ou um momento que o negócio realmente não cresce, você se frustra e às vezes até desiste da profissão, né? Sim. Por isso que eu acho que o professor de música de elite, ele tem que ter fontes diversas de renda dentro da música. Como por exemplo? Por exemplo, vamos falar primeiramente da aula, né, tete a tete, presencial. Presencial, particular. Então, particular. Você deve não somente ter aula particular, mas ter aulas em grupo. Turma. Turmas, grupos, duplas, trios. Então, mudar esse formato, aprender a dar aulas em grupo. Gente, aula particular tem que ser o seu produto mais caro. Por quê? Porque aquela 1 hora que você vai estar gastando estando com aquela pessoa tem que ser muito bem monetizado. Porque você poderia estar gastando aquela mesma 1 hora com 2 ou 3 pessoas. Fazendo com que aquela hora ficasse mais cara. Então, se você quer continuar nesse formato individual particular, você tem que aumentar o seu preço. Por exemplo, aulas de teoria musical. Nós temos às vezes turmas com 10 pessoas, até 13 pessoas comportam. Você também tem uma mentorada que tem turmas de teoria para criança, né? Não, eu fiquei impressionada, adolescentes, naquela turma que ela me mandou a foto, tinham 12 adolescentes fazendo exercício de ouvido. Exatamente, imagina só, você põe uma mensalidade de R$200. Ela cobra 250. R$250. Você botou 10 pessoas ali dentro, R$2.500. Olha isso, numa turma. Numa turma, que vai gastar 1h30 do seu tempo. Vai gastar mesmo 1 hora que você gastaria com outro aluno particular. E desmistificando também o ponto de que a aula em grupo ou em turma é inferior. Não a gente acha que é o contrário. A gente gente tem certeza na nossa escola, 70% das turmas, das aulas são em turma. E as pessoas que fazem aula em turma preferem a aula em turma. Exato. Pela dinâmica, porque você tem competitividade. Obviamente, por exemplo, quando a pessoa ela quer realmente ser um profissional da música, porque a gente trabalha muito com esse público da galera querendo ser profissional, a gente fala o seguinte, a gente primeiro oferece as aulas em turma, que a gente acredita no grande benefício que a aula em turma tem, e se aquele cara quer ser um profissional da música, ele investe também em aula particular. Então ele faz uma aula particular e uma aula em turma, do mesmo instrumento. Só que ele sabe que a aula particular vai custar bem mais caro do que a aula em turma que ele está fazendo. Isso aí já pode ser mais um conselho para quem dá aula, né? A aula individual, a aula presencial, que é vender mais de uma aula. Oferecer mais aulas para o seu aluno. Obviamente, espera ele se matriculou, ele está fazendo, você está vendo o crescimento, o rendimento dele, oferece uma outra aula, uma outra turma para ele. Como, por exemplo, o aluno individual, ele pode fazer uma aula em turma para praticar mais repertório, por exemplo. Ele pratica repertório e na aula ele lapida os problemas que ele tem, as dificuldades. Ou uma aula teórica, uma turma teórica. Exatamente. Que você pode ter, né? Então, ó, se a gente falou aqui de aula particular,
aulas em turma. Curso online. Não, antes ainda tem a aula individual online. Online, né? Então a gente está falando do presencial, então, particular em turma, aí as aulas online. Essa aula particular ou em grupo você pode entregar online e você pega o Brasil inteiro. Então você sai da sua região, né? Você sai da sua região, você sai também da limitação financeira da região. Financeira, porque às vezes você trabalha... Isso é determinante, principalmente para quem mora no interior. Sim. Que às vezes o cara mora numa cidade e que ele vai ter um teto de 200, 300 reais de mensalidade, as pessoas já começam a achar um absurdo. Então isso no online você não tem. Eu tenho uma mentorada que ela toca muito bem. Cara, ela cobra R$130 por 4 aulas. R$130 por 4 aulas? 4 aulas. E ela ainda paga para os professores, ela é dona de escola, ela paga para o professor ainda 50%. E o que você falou para ela? Eu falei, filha, desculpa, mas você não tem você não é dona de escola, você é empregada dos professores, até tá chutando latinha na rua, né? Porque sobra para ela quanto? Ela está cobrando R$32,50 por hora de aula. Hora de aula, sendo que ela dá metade pro professor. Vai sobrar R$16 a hora. Desses 16 dela, ela tem que pagar o aluguel, a secretária, os instrumentos, a estrutura, não sobra nada. Por isso que ela tá no vermelho. E ela entrou na mentoria agora, né? Então ela teve de cara aquele choque de realidade, né? Nossa, ela tá assim, cabeça fervendo. A cabeça Vamos acordar agora, mudar tudo. Fervendo, mas o meu objetivo é colocar essa galera como uma escola de música lucrativa, que é o nome que eu dei pro evento para chamar a Mentoria Legacy, né? Então vamos lá. Presencial, particular, grupo. Virtual também. Particular em grupo também pode ser. Gente, no virtual você tem vários formatos de entregar esse grupo de aula. Você pode fazer em grupo, você pode fazer masterclass, workshop, webinário, várias coisas, então, vários cursos. Eu, por exemplo, eu me lembro que em 2000, antes de abrir a escola, talvez 2013, mais ou menos, não tinha Zoom, não tinha nada disso. Sim. Eu fiz uma turma de improvisação, eu entregava essa turma no Gmail. No Gmail tinha um chat que você podia entrar com mais de uma pessoa. Olha onde que eu entregava o negócio, né? Não tinha essa solução que tem hoje de Zoom, né? Isso eu não me lembro. Você não lembra? Eu tive um aluno de Portugal que era baixista. Até esqueci o nome dele. Hã? Do Gmail, né? Uau, que barato. Era o único lugar que tinha, porque cabiam 6, 7 pessoas, entendeu? Uau. E eu entreguei um curso de improvisação de 2 meses. Assim. Tiveram 12 alunos. Eu entreguei esse curso umas 3 vezes. Uau. 2 meses de duração. Eu cobrei alguma coisa como, se hoje fosse, sei lá, R$700 mais ou menos de cada aluno. De todos os meses? Dos 3 meses, né? E tiveram 10 alunos. Entendi. Então foram R$7.000, como se fosse R$7.000 hoje. Ou seja, olha isso, gente. Você pode fazer isso. Ter um tema de uma aula ou de um curso e vender ele por um valor fechado, R$200, R$300, com uma duração aí de um mês, uma aula por semana. Você bota uma turma no Zoom e dá aula para essa turma inteira. Então, assim, olha só. Então a gente já falou aí, esse já é o terceiro ponto. É presencial, duas modalidades. EAD também dando aula de 2 modalidades. Qual que seria o quarto? Agora seria, a gente chama das camadas, né? A primeira camada é o presencial, a segunda camada é fazer a mesma coisa individual, só que no virtual. O terceiro é quando você dá aula para muitas pessoas no virtual, né? Sim. Seriam turmas. E a quarta camada é quando você lança curso online, que é a renda passiva que você vai construir, que é o nosso preferido. Por quê, gente? É uma maneira de você condensar o seu conhecimento, organizar, cria sua apostilinha, grava com calma, vai fazendo quando você pode. Daqui a pouco você tem um curso que serve para os seus alunos e você sempre vai poder oferecer esse teu curso. Então ele vai estar disponível durante 3, 4, 5, 10 anos. Sim. Está vendendo um curso que você teve o esforço para gravar uma única vez. Então, e a quinta camada, que é a quinta dica, né? Que é você combinar aquilo que te agrada mais dentro de tudo que você faz. Porque apesar de hoje a gente ter nosso grupo com várias frentes financeiras, eu não deixei de dar aula particular. Porque você gosta. Aula particular não, aula presencial. Porque eu gosto de dar, eu tenho uma turma de improvisação que eu gosto, tenho minha turma de guitarra. Então você não precisa abrir mão do que você gosta pelo dinheiro. Você não pode botar o dinheiro como primeira coisa, mas o dinheiro importa. Se você se comporta como alguém que o dinheiro não importa, o dinheiro não vem. Porque, né, nós falamos aqui no Brasil, gosto de ganhar dinheiro, enquanto o americano fala fazer dinheiro. Porque já é um paradigma diferente. Você pensa, cara, o que eu posso fazer para fazer dinheiro? Sim. E quantas vezes aqui a galera tá, quero ganhar dinheiro, bicho. Imagina só ganhar na cena, como minha vida tá feita.
Então a pessoa fica sempre pensando em como ganhar dinheiro e não fazer. Sim, então assim, sim. o dinheiro, ele não pode ser o teu Deus, mas ele precisa importar. Senão você é aquele professor, aquele músico, que qualquer coisa que te pagam serve. Sim, sim. Ah, cara, o importante é fazer o som. Depois, cara, o cachê a gente vê depois. Então é qualquer coisa. É verdade. Você não está fazendo um trabalho voluntário, você não é ONG. A ONG recebe, né, do governo. Sim, sim. Nem ela né? Porque ela recebe para estar ali. Pessoal, né? nem relógio trabalha de graça, precisa de bateriazinha. Verdade. Então você não pode ter essa mentalidade de qualquer coisa serve. Você precisa ser proativo e ter uma mudança de mentalidade. Cara, eu preciso fazer a minha hora valer mais. Sim. E muitas pessoas vão dizer que você é mercenário por causa disso. Pô, mas mercenário, né? Você não é mais aquele cara que, pô, um cafezinho pagava, né? Um lanche pagava, né? Agora tá cobrando caro. Sim. Então você precisa entender o seguinte, com quem eu quero andar, qual o tipo de vida que eu quero ter. Sim. Você pode continuar sendo um cara que faz caridade, a gente faz a nossa caridade. Sim. Ninguém precisa ver, né? Mas o meu tempo, o meu trabalho, eu quero profissionalizar, fazer valer cada vez mais o meu tempo. Então, gente, para você ser um professor de elite, você tem que trabalhar aí com essas múltiplas fontes de renda.